a gente finalizar então a apresentação dos meus orientados dessa noite, o aluno Sidney Martins vai apresentar o seu trabalho, o curso. Lembrando que você tem 15 minutos para a apresentação, depois nós temos mais 15 minutos para arguição e sugestões do seu trabalho. Pode começar então? Por favor. Bom, primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui, é um prazer tê-los aqui, para divulgar aqui a minha apresentação. Agradeço ao professor pela orientação e vamos lá que então, esse trabalho de TCC, o tema é o desenho da infraestrutura e a resistência às fraturas em restaurações metal-cerâmicas em zircônia, uma revisão de literatura. Então, o que nós vemos é que durante a história, sempre teve alguém nas civilizações todas que houveram que se preocupava com a saúde e também com a saúde dos dentes. Então, nós vemos a parte do Egito, Mesopotâmia, na Ásia, na América Central, na América pré-colombiana também. Então, sempre tinha alguém que tratasse disso daí. E as coisas foram evoluindo, e a partir da parte da tecnologia, século XVIII, século XIX, e até que chegou no século XX, nós tivemos já os materiais melhores para trabalhar com isso. Então, cerâmicas, que nós tínhamos, era uma cerâmica bem rudimentar, e na parte de próteses mesmo, além de dentes para próteses totais, que eram os dentes de cerâmica, que eu cheguei a trabalhar com isso daí também, aproximadamente nos anos 60, mais ou menos, que teve uma evolução muito grande, com a introdução de metais para estruturas de prótese. Porque até então trabalhava-se com lâminas de platina e a aplicação de cerâmica sobre essas lâminas. Então era uma estrutura, depois alteraram um pouquinho mas até que chegaram os metais. Então metais à base de ouro, depois metais de prata paládio, e até que chegou no que nós temos hoje, que são as ligas básicas, ligas à base de níquel, cromo ou cromo cobalto, que é o mais utilizado, que são feitos a fundições da técnica perdida, e até os mais recentes, que estão até o Cadican, que faz a usinagem dessas estruturas. Então nós vemos que quando se trabalha de estruturas ou suporte, cada tipo de carga, cada tipo de necessidade para uma determinada força ou resistência a uma força, muitas vezes trabalha-se com desenhos diferentes. Como pontes, por exemplo, dependendo do tipo, se é um terreno diferente, a angulação, tudo trabalha-se com desenhos diferentes. E na próteses para, no caso, metal cerâmico, não é diferente. Nós temos aqui, por exemplo, próteses que são próteses metal-cerâmicas, ou seja, são estruturas, são coberturas estéticas de cerâmica, porém a parte interna, a parte estrutural de resistência é feita em metal. Então, com camadas específicas, camadas opacas, camadas translúcidas, nós conseguimos esse efeito a despeito de ter uma infraestrutura de metal, isso daí. E aqui já uma outra classe de trabalhos protéticos que são metal free. Metal free não significa sem estrutura, significa apenas que a estrutura não é metal. Pode ser de silicato de lítio, que é muito utilizado hoje em dia, pode ser de zircônia também, que é a técnica feita a partir de catican, a estrutura a partir de catican, mas nós temos, de uma forma ou de outra, sempre um substrato para resistir às forças, para aumentar a resistência. Então nós temos aqui uma estrutura metálica e estruturas isoladas em zircônia. Aqui nós já começamos o princípio que seriam estruturas anatômicas. Estrutura anatômica é uma estrutura que, de uma forma ou de outra, ela reproduz a forma do trabalho final. Então nós partimos de um determinado quadro, como se fosse um planejamento reverso, nós partimos do que nós queremos através do provisório, exame diagnóstico, quer que seja, e disso nós, através de matrizes, nós conseguimos chegar, seja por usinadas ou através de fundição metálica, nós conseguimos chegar a uma estrutura que está adequada para o trabalho que vai ser feito, que é muito importante. E o que nós vamos abordar aqui são fraturas adesivas, que são denominações muito profundas, onde afeta até a interface de união entre o material de cobertura e a estrutura. Além de, na maioria das vezes, ter falta de suporte nessas regiões, muitas vezes há também um problema até de adesão. Até a força adesiva entre o material de cobertura e a estrutura fica um pouco aquém das cargas massificatórias que estão feitas em cima. Porém, isso é exacerbado, esse problema é exacerbado pelo desenho da infraestrutura. Se o apoio para essas forças cruzais não é feito de maneira adequada.
As fraturas coesivas são denominações profundas também, porém, não há o problema da adesão. Nós ainda temos o material de cobertura aderido à superfície, mas essa fratura ocorre vamos dizer, no meio termo entre a estrutura e a superfície da cerâmica. E normalmente isso ocorre por um defeito de desenho da infraestrutura, ou seja, a cerâmica ou material de cobertura tem um tamanho além, uma espessura além do indicado, e não tem o suporte adequado para as cargas mastigatórias. Então isso é o que nós vamos ver. E tem também as lascas ou tipping, né, que não é o que nós vamos abordar aqui diretamente, mas são pequenas fraturas que acontecem, então que muitas vezes são localizadas e às vezes podem até ser trabalhadas através de um acerto, um polimento na superfície, podem até, não são tão assim, nós vamos abordar mais as falhas catastróficas também, né, que ocorrem nas peças. Então nós temos aqui o que seria uma estrutura anatômica para posteriores, nós vimos as anteriores. Então nós temos a estrutura aqui, ela tem a forma de trabalho definitivo, ou seja, ela permite uma espessura regular e uniforme do material de cobertura. Tá? E a literatura mostra, né, que essa espessura é em torno de 1,5 mm, seria o ideal para se trabalhar. Aquém disso, não tem influência na resistência, mas já tem influência na estética, ou seja, nós não conseguimos uma característica estética adequada. Além disso, até 2 milímetros seria o limite máximo para nós trabalharmos com isso, porque aumenta a friabilidade desse material. Então, se tiver mais de 2 milímetros, nós temos um risco muito maior para fraturas, principalmente aquelas fraturas coesivas. E nós temos aqui um dos trabalhos que serão apresentados pelo Camilo, né, e colaboradores, que mostra basicamente as três formas de estruturas que são abordadas. As estruturas regulares são estruturas que seguem a forma do preparo, independentemente do desenho anatômico do preparo. Se for um pilar de implante, se for um preparo dentário, não importa, ela segue simplesmente o desenho do preparo. Então nós chamamos de uma estrutura regular. A estrutura anatômica, que duplica ou tenta seguir a forma final do trabalho, e uma anatômica modificada, ou uma maior resistência, que pode ser, no caso, na região posterior, na região lingual ou palatina, um pequeno ombro, na região proximal pode ter também um ósseo proximal, e às vezes até a mesa oclusal, ela ser mais ampla, para chegar quase em contato com os dentes adjacentes, principalmente se houver uma carga diretamente em cima da crista proximal. Então nós levamos essa infraestrutura para que ela fique embaixo dessa carga oclusal, quando ocorre a mastigação. Como nós temos pouco tempo, eu sempre tinha problema da conclusão. Qual que é a parte mais importante? É a conclusão. Vamos falar da conclusão e depois nós voltamos e seguimos até onde nós conseguimos. Então, esses trabalhos, basicamente trabalharam com o quê? Com modificações de desenho. E sempre trabalhando-se com a forma da infraestrutura, tentando fazer uma estrutura que seja bem coerente com o trabalho final e mantendo sempre a espessura regular e uniforme de cerâmica. Por isso, quando falar assim, qual é a espessura ideal para uma infraestrutura, seja metal, cerâmica ou zircônia, é aquela que promove uma espessura regular e uniforme de cerâmica. Não tem, pode ser 0,2, pode ser 2 milímetros, não importa. O que é importante é a espessura regular e uniforme de cerâmica. Então, quando nós chegamos dessa revisão que nós fizemos, nós chegamos à conclusão que são 8 temas diferentes aqui. Primeiro, sempre que há uma comparação entre metalocerâmica e zircônia, a metalocerâmica sempre, invariavelmente, tem uma resistência superior e estatisticamente considerável acima do que a zircônia. Sempre. Sejam estruturas adequadas e inadequadas, a metalocerâmica sempre tem uma resistência à fratura superior da zircônia. As estruturas anatômicas sempre apresentam uma resistência maior às cargas mastigatórias do que as regulares. Sempre. As forças incidentes. Então, sempre que houver uma força incidente numa restauração metalocerâmica ou zircônia ou qualquer que seja o material de cobertura, nós devemos promover uma superfície que se contraponha a essa carga que se incide. Se não houver a possibilidade,
não deve passar de 2 milímetros, que é o máximo, mas o ideal é 1,5 milímetro. Tá? Então, a espessura regular e uniforme da cerâmica, tá? Há uma distribuição não só para a aplicação da cerâmica na contração, mas, de acordo com alguns autores, ela diminui o estresse residual durante a contração da cerâmica nas ciclagens térmicas. Por quê? Ela contrai de uma maneira regular e não mais numa área do que em outra. A espessura média ideal, que já foi comentado, que é 1,5, não 1,5 milímetro. Vemos também que a zircônia, né, ela necessita de uma ciclagem térmica específica. Então, se o laboratório trabalha com zircônia e trabalha com metal, ele não pode queimar, mesmo que as cerâmicas tenham a mesma temperatura, as mesmas ciclagens térmicas, não deve queimar na mesma ciclagem térmica. Tá? Ou mesmo se nós usarmos, por exemplo, silicato de lítio e a zircônia, que tem a mesma porcelana de cobertura. Elas têm que ser queimadas em ciclagens diferentes, porque a zircônia tem mais baixa condutibilidade térmica, então ela precisa um aquecimento mais lento e um resfriamento também mais lento. Então, trabalhos mostram que há uma diferença muito grande no resultado final de resistência à fratura quando não segue esse princípio. E a mesa oclusal, como eu comentei, às vezes nós não conseguimos trabalhar com uma estrutura muito adequada, porém, nós fazemos com que a mesa oclusal, no caso dos posteriores, seja mais ampla possível, dentro das condições de fazer o trabalho, para que ela sirva realmente de apoio às cargas oclusais. E também um dos trabalhos mostra, que já é ao grupo dos autores já haviam comentado antes, com relação às inclinações oclusais, ou seja, aqueles cones metálicos, né, aquelas elevações que duplicam na anatomia oclusal, sempre aumenta a resistência em comparação com uma oclusal reta, porque ela aumenta a resistência ao cisalhamento, ou seja, as cargas laterais que são incidentes desses elementos posteriores. Então, quando nós temos esses cones metálicos, a resistência às cargas laterais são sempre mais elevadas do que uma mesa oclusal mais reta. Tá? Então, esses são os 8 tópicos que nós chegamos à conclusão dentro desse trabalho. E como tudo começou? Na Guarpé, Durkheim, em 76, já havia, a metalcerâmica já tinha um certo histórico, então ele fez uma das primeiras revisões bibliográficas, estudando os artigos e pesquisas publicados nos 20 anos anteriores a isso. E ele viu o quê? Que na maioria dos trabalhos, sempre se procurava trabalhar com a união entre a superfície do metal e a cerâmica. Basicamente era isso. E eu sei porque nos anos 80 nós fizemos muitos corpos de prova também para teses aqui da faculdade, e a maioria também se preocupava muito com a adesão. Então a maioria dos corpos de prova se preocupavam com a adesão. Né? Mas ele falou, mas isso aí não tem uma aplicabilidade clínica muito lógica. Então o que nós poderíamos fazer para trazer isso mais próximo da condição clínica? Ele começou a anatomizar os padrões, criar como se fossem cúspides. E aplicou. Vê que são 3 formas diferentes, uma mais arredondada, né, mais reta um pouco, e ainda com um suporte maior. E viu as diferenças de resistência à fratura que essas diferenças no desenho causavam. Então ele chegou à conclusão que a diferença de desenho realmente traz, além do princípio, ele comenta no artigo que a adesão da superfície é super importante, porém o desenho trazia um aumento de resistência até maior do que a própria influência da adesão. E nós vemos isso, por exemplo, na zircônia. A zircônia não tem uma adesão química adequada com a cerâmica de cobertura. Só que no princípio havia muitas fraturas, muitos problemas de fraturas, principalmente fraturas coesivas. Não era tanto de delaminação adesiva. Ainda tinha cerâmica sobre a estrutura, mas ela quebrava. Por quê? Os desenhos eram inadequados. Eram próteses muito pequenas, inadequadas para a cobertura de cerâmica que seria feita sobre isso daí. O trabalho, né, do Anusavis e os outros aí, ele estudou, por exemplo, 3 diferentes espessuras de estruturas com cobertura cerâmica e com diferentes coberturas de cerâmica em razão da espessura. Não teve nenhuma diferença estatística. Porém, se nós analisarmos o trabalho, todos os corpos de prova têm a forma anatômica ideal, está dentro da espessura ideal.
Então, mesmo tendo essa variação, não houve qualquer diferença estatística. Ou seja, se você trabalhar com a forma ideal e ter a espessura dentro daquela característica ideal, né, nós temos um resultado adequado. Depois vieram o Cadicam, estruturas, no caso, que são estruturas com reforço, então eu trabalho com fontes de colaboradores, uma revisão de colaboradores, aqui da USP, o Machado que seguiu a mesma linha, sobre ciclagem térmica e CET, levando principalmente em consideração a parte de zircônia, no caso, que foi comentado na conclusão, então esses trabalhos abordam muito mais isso daí, né? E também as estruturas, a despeito de nós temos uma forma anatômica, por exemplo, com essas rugosidades, que em teoria nós poderíamos pensar, poxa, tem uma resistência um pouco maior, tem uma superfície maior de contato. Porém, de acordo com os pesquisadores, isso induz a uma certa tensão, um certo estresse na hora da contração da cerâmica. E na realidade, esse, né, que é o anatômico, chegou com resultados melhores do que isso daqui, ou seja, o menos é mais. Com relação às inclinações de cúspide, também tem esse trabalho do Price, são dois trabalhos, de 2013 e 2014, que trabalham essas inclinações de cúspide, que consequentemente alteram um pouco também o tamanho da mesa oclusal, dependendo da forma que você trabalha em utilidade. E também outros trabalhos sobre comparação de aplicação, comprensagem, mas todas as alterações que ocorriam sempre em razão da forma da infraestrutura. Os materiais que eram utilizados não tinham diferença nenhuma. Então eles se comportavam sempre com a diferença de desenho de estrutura e não com o material de cobertura utilizado. Estruturas, espessura de cobertura, então toda isso aqui foi abordado nesses trabalhos. E a discussão é isso, a importância do que é básico. E isso já era falado lá nos anos 70, 80, tem o livro do Yamamoto, Ceramics, que é uma bíblia, eu ainda leio hoje, pesquiso hoje sobre isso daí, e os dois livros também do McLean, né, que é Science and Art in Dental Ceramics, né, que é um livro mais direcionado para a parte clínica e um livro mais direcionado para o laboratório, que é super também, de 85, se não me falha a memória. Agora não, 82, 85 eu devo comer. Então, ou seja, o que é básico, tá, sempre vai estar presente, sempre vai ter uma influência. O resto é sempre agregado aos princípios básicos de construção de infraestrutura. Então essa foi a base e a conclusão do meu trabalho de revisão bibliográfica. Tá? Muito obrigado, Sr.